Então, vamos começar oficialmente. Olá, pessoal. Boa tarde. Faz Olá, tempo que a gente não se encontra aqui na nossa live. Hoje nós temos uma live com a Tília Labs. O nosso convidado é o Rudi Faria. Vou falar um pouco sobre o Rudi, tá? O Rudi, ele é graduado em Tecnologia da Informação e é pós-graduado em Tecnologia de Impressão Offset pelo Senai Teobaldo de Nigres. Ele atua desde 2000 no segmento gráfico, tendo atuado tanto na área técnica quanto na área comercial. O Rudi ele tem atuado em diferentes áreas, né? Sistemas de impressão, segmento gráfico. Ele trabalhou por 7 anos na ESCO. Ele ingressou na Tília Labs em 2021, tá? Atualmente ele é gerente de contas na Tília Labs e ele está conosco nessa live de hoje. Bem-vindo, Rudi. Olá, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado aí pela oportunidade, Simone. Bom, pessoal, o Rudi ele vai falar sobre o uso de inteligência artificial na indústria gráfica. É um assunto bastante interessante, muito atual. E aproveitando, para quem não teve a oportunidade de ver, a gente a Tília Labs está sorteando uma vaga no nosso curso Projeto de Embalagens. A Tília Labs é patrocinador do curso, é um dos patrocinadores, e aproveitou essa live para sortear uma inscrição no curso, tá? Nós já temos vários inscritos, né? O pessoal que entrou no LinkedIn e colocou o nome, dizendo que queria participar do sorteio, já está aqui. Pessoal, a gente vai fazer usar a tecnologia aqui do papelzinho mesmo, e a gente já colocou. Caso vocês queiram participar, não tiveram oportunidade, né, de se inscrever, não viram o post no LinkedIn, pode escrever o nome, passar aqui dizendo no chat que vocês querem participar, e a gente tem o pessoal aqui que vai pegar o nome, escrever no papelzinho, e depois vai trazer aqui para mim, e no final da live a gente faz o sorteio. Tá bom? Bom, pessoal, então vamos para algumas perguntas. Então, Rudi, como a inteligência artificial pode otimizar os processos produtivos, aumentando a produtividade, reduzindo os desperdícios e reduzindo custos? Legal. Bom, eu costumo sempre falar nas minhas demonstrações, junto com as conversas que a gente tem com os clientes, que, assim, a gente já usa, na verdade, a inteligência artificial no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem sabe, né? A verdade é que quando a gente usa, por exemplo, um aplicativo de rota como o Waze ou como o Uber, esses aplicativos já possuem aí, né, no seu algoritmo, um algoritmo de inteligência artificial que é capaz de analisar milhares, milhões, bilhões de informações num curto intervalo de tempo e tomar uma decisão para a gente, né? Então, é basicamente esse mesmo conceito que a gente tem, no caso, nos aplicativos de rota, né, Uber, Waze, no Google Translate, quando a gente vai fazer alguma pesquisa no site do Google para encontrar alguma informação, a gente percebe que o tempo de resposta é muito rápido, né? Isso acontece aí, muitas vezes, em milésimos de segundos, né? E a possibilidade da inteligência artificial, na verdade, o que traz a inteligência artificial é justamente isso, é a possibilidade de um algoritmo, né, de computador analisar esse universo de informações e tomar a melhor decisão com relação ao que a gente está procurando, né? Seja uma tradução, seja uma informação no Google, ou seja, utilizando qualquer outro aplicativo ou sites de compra, por exemplo. Basicamente, a gente está usando a inteligência artificial para ter uma resposta rápida, né, e bem assertiva.
E na indústria gráfica, né, não é diferente, né, não poderia ser diferente, né? A gente pode usar a inteligência artificial justamente para checar, por exemplo, qual que seria a melhor forma de rodar um produto gráfico, né? Por exemplo, eu posso ter diferentes equipamentos no meu parque gráfico, com diferentes formatos de folha, equipamentos, inclusive, eu poderia considerar sistemas de impressões diferentes. E qual que seria a melhor forma de rodar o trabalho, né? Seria rodar conjugado, rodar individual, qual seria a melhor folha, qual seria a melhor máquina, fazer simulações na hora, por exemplo, de custo, quanto seria, por exemplo, como seria rodar na offset, como seria rodar na digital, qual é o tempo de intervalo, na verdade, onde faz o X, né, para a gente ir para digital ou continuar na offset, por exemplo. Essas informações, basicamente, a gente consegue, com a inteligência artificial, traçar em poucos segundos, né, na área gráfica. E basicamente é isso, né? A ideia central é essa, né? Imagina só, a gente tem um Waze para a área gráfica. Então, eu quero, eu vou me deslocar aqui do meu escritório até o centro de São Paulo, eu posso usar o Uber, eu posso usar o Waze, o Uber, por exemplo, ele vai checar quais são os motoristas próximos da minha região, já vai checar quanto tempo eu vou levar depois para chegar no centro, qual é o caminho mais rápido, com a menor quilometragem. Basicamente, é o mesmo conceito que a inteligência artificial pode trazer para o mundo gráfico, né? Seja para qualquer tipo de segmento gráfico, né? Aqui a gente vai focar mais na parte de embalagem cartonada, mas essa mesma tecnologia serve para todo o segmento gráfico, né? Promocional, editorial, grandes formatos, rótulos, etiquetas. É basicamente esse conceito, né? Essa essência que a inteligência artificial traz para a gente no mundo gráfico, tá, Simone? Eu não estou te escutando, tá? Acho que está em mudo. Eu coloquei no mudo aqui, Ah, perdão. beleza. Então, no caso de um gráfico que tem mais de um tipo de equipamento, por exemplo, utiliza uma máquina offset, tem uma máquina de impressão digital, ele rapidamente ele pode, através desse recurso, comparar qual que é mais rentável, produzir naquele dia, naquele mês. Exatamente. Eu posso até compartilhar um conteúdo aqui rapidinho com vocês, 2 slides só, eu acho que fica mais fácil, talvez, de entender esse conceito. Não sei se vocês conseguem já daí visualizar minha tela. Sim, Conseguem, né? sim. Não, tranquilo. Aqui a gente estava falando direitinho, né, eu já expliquei um pouquinho referente ao que é a inteligência artificial, né, a inteligência artificial, inclusive, está no Facebook, né, quando a gente sobe uma foto lá no Facebook com os nossos amigos, né, os rostos dos nossos amigos, automaticamente ali, basicamente, o Facebook é capaz de fazer um reconhecimento facial e fazer um tagzinho naquelas pessoas que estão com a gente naquela foto, né? Então, isso é a inteligência artificial, como eu havia comentado, né, a possibilidade de um algoritmo computacional checar aí informações num curto intervalo de tempo. E, bom, o que eu ia mostrar, até em patologia, né, para vocês terem uma ideia também, a questão de patologia, né, para a gente, por exemplo, identificar se há uma célula cancerígena ou não no organismo humano, né, através de um algoritmo também de inteligência artificial, a gente é capaz de poucos minutos em analisar e identificar, tá? E a gente tem uma máxima na indústria que, basicamente, a gente pode pegar qualquer coisa hoje em dia e adicionar inteligência artificial. A inteligência artificial está nas nossas casas, a inteligência artificial está nos nossos smartphones, e a ideia, né, da inteligência artificial na área gráfica é ajudar justamente na parte de planejamento, estimativa e imposição. Aqui é um exemplo que eu gostaria de mostrar. Por exemplo, como a inteligência artificial pode ajudar a gente na área gráfica a tomar melhores decisões, tá? Nesse caso aqui em particular, eu tenho apenas um único formato de folha, né? Eu tenho uma folha ali de 1000 por 707 milímetros, né? Um formato B1, e eu tenho até então um único SKU, né? Com uma tiragem ali de 50 mil peças, e trabalhando ali nas cores processo, né, cian, magenta, amarelo e preto.
Eu poderia, por exemplo, manualmente fazer essa imposição e checar ali no caso que eu teria, no caso, 8 SKUs nessa folha, né, me traria ali uma tiragem de 6.250 folhas. Aqui é muito simples de resolver, né, essa equação, porque basicamente a gente está trabalhando com uma máquina, com uma folha, com um único SKU, e aqui a gente consegue ali, por exemplo, uma vez que a gente tem as margens de pinça, contra-pinça e margens laterais, a gente consegue chegar nesse número de 8 SKUs por folha. Então, se eu tenho uma tiragem de 50 mil, eu vou ter que ter 6.250 folhas. Não é um problema absurdo para ser resolvido, isso é o nosso dia a dia, basicamente, né? As coisas começam a complicar ou se tornarem aí um pouco mais desafiadoras quando a gente começa a colocar mais variáveis no nosso processo. Então, por exemplo, agora aqui eu tenho ainda uma única máquina com um único formato de folha, porém eu tenho dois SKUs, né? O SKU número 1 com 50 mil peças e o SKU número 2 com 25 mil peças. Sendo ainda que o SKU número 2 tem a adição do Pantone 186. Qual que seria a melhor forma de rodar esse cara? Talvez seria rodar conjugado, né? E eu perderia, talvez eu teria um excesso aqui no caso de 20% a mais do SKU número 2, ou a melhor ideia seria rodar separado, eu não teria excesso, porém aqui eu teria, por exemplo, uma entrada de máquina a mais, um conjunto de chapa a mais, eu teria gasto com folha para acerto. Hoje em dia, esse tipo de situação, ele vai muito no feeling do operador, do PCP, do orçamentista, né? E aqui não, aqui basicamente com a inteligência artificial, a gente pode ensinar, né, a inteligência artificial referente à nossa produção, né, colocar custos, por exemplo, de hora-máquina, tempo de acerto, quanto eu gasto de folha para acerto por cor, quanto custa a minha chapa, quanto custa a minha mídia, quanto custa a minha tinta, e aqui ele vai ter realmente um universo de informações e ele vai conseguir tomar uma decisão para você. Inclusive, a gente pode ter vamos supor, uma máquina digital com uma máquina offset, são coberturas de tintas diferentes, né? Por exemplo, em algumas máquinas digitais a gente tem um sistema por clique, na offset a gente tem por cobertura de tinta. O que é melhor rodar, né? Talvez rodar esses trabalhos na offset ou na digital, dependendo da tiragem, é melhor rodar combinado ou melhor rodar de forma separada. Basicamente, é esse tipo de situação que a gente consegue resolver com a inteligência artificial em um intervalo muito curto de tempo, né? E o legal também é que ele vai respeitar todas as premissas do seu parque gráfico, né? Uma vez que a gente cadastrou ali na inteligência que eu tenho um equipamento com 6 cores offset, sendo que eu tenho ainda um verniz em um foil, por exemplo, eu poderia usar somente 4 cores processo. Se eu estou ali com uma arte em PDF com mais cores, ele nem me possibilitaria, no caso, rodar esse trabalho no offset, ou naquele equipamento de offset que possui apenas 4 cores processo. Então, a gente consegue, na verdade, amarrar uma coisa com a outra, né, tanto na parte de impressão quanto na parte de acabamento, e aí o software consegue tomar uma decisão com base nessas informações. Seria como pegar a expertise do pessoal do PCP ou pessoal do orçamento, alimentar a inteligência e a inteligência tomar decisões para a gente. Isso também, mais um exemplo disso acontecendo no nosso mundo real, no nosso mundo do dia a dia, no caso, no nosso mundo ordinário, é a mesma coisa que acontece com o Waze, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem lá o rodízio municipal de trânsito, hoje é quinta-feira, e eu sei que eu não posso sair com meu carro agora para ir lá para o centro de São Paulo. E se eu for acionar o Waze agora, ele sabendo dessa informação, que eu já tenho com a informação cadastrada no Waze, ele vai me alertar referente a isso, né? Ou a mesma coisa acontece quando eu vou para algum lugar que vai passar por um pedágio e assim por diante. A gente precisa alimentar, basicamente, a inteligência artificial com informações pertinentes ao nosso negócio, e com isso a gente conseguiria checar qual é o melhor caminho a ser tomado, tá? E o legal disso também é que a gente consegue fazer isso já integrando tanto a parte de orçamento do PCP com a parte da pré-impressão. Imagina só eu ter em uma única solução o planejamento, a estimativa e a imposição aplicada com as marcas
aplicadas, as marcas inteligentes aplicadas, dados variáveis, em uma única solução de inteligência artificial, né? Então, é basicamente isso que a gente consegue fazer com a inteligência, né? Então, aqui é um outro exemplo, aqui agora ainda eu tenho um único formato de folha, né? Vou rodar na offset ainda, não estou ainda abrindo um leque muito grande com relação a equipamentos e formatos de folha, mas agora eu tenho 9 SKUs com quantidades diferentes, acabamentos diferentes, cores diferentes. Qual é a melhor forma de rodar esses caras? É um a um, combinado, né? Então, as variáveis no PCP, na verdade, são imensas, né? Quando a gente tem clientes, por exemplo, convertedores, com várias máquinas, com vários sistemas de impressão, com várias facas existentes, com vários SKUs, com quantidades curtas, e isso, né, é uma máxima hoje em dia, né? Basicamente, cada vez mais há uma proliferação no número de SKUs, e uma quantidade menor na tiragem por SKU, e isso acaba fatalmente acarretando aí uma pressão muito grande para o convertedor de embalagem, né? E, bom, aqui no caso, esse exemplo aqui, né, é um cliente que tem várias, aqui é um cliente fictício, no caso, mas ele tem vários sistemas de impressão, várias máquinas, vários formatos de folha, uma infinidade aí de SKUs com quantidades e acabamentos diferentes. Não é nada incomum, por exemplo, a gente ter um número como esse, né, de 45 bilhões de combinações possíveis que a gente poderia ter para rodar 13 SKUs com quantidades variando aí até 2.000 peças, né? Então, assim, é esse tipo de informação, basicamente, que a inteligência artificial vai ajudar a gente, né? Uma vez que a gente ensinou a inteligência sobre o nosso processo, a inteligência é capaz de tomar decisões para a gente e filtrar, na verdade, né? Não necessariamente o que ela escolheu é o que você vai utilizar, né? A mesma coisa acontece com o Waze, né? Por exemplo, eu posso ir para o Guarujá, eu posso ir pela Imigrantes ou pela Anchieta, aqui é a mesma coisa, mas ele vai te dar a inteligência artificial no mundo gráfico, basicamente, é driveado por custo. Ele vai te dar um melhor custo. E, claro, ele vai te dar um melhor custo combinando os itens ou fazendo as montagens individuais, localizando a melhor folha e optando por um determinado sistema de impressão, tá? Mas ele sempre vai te dar o melhor custo e a gente pode colocar, inclusive, regras, né? Quando a gente fala em combinar itens na offset, principalmente, no mercado de cartonagem, tem muita gente que tem receio, né, de combinar os itens por causa da coladeira, depois por causa do processo de acabamento, expedição, mas hoje em dia a gente tem tecnologia para isso, né? Na própria coladeira a gente consegue colocar um código no próprio produto, né, na própria caixinha, para evitar qualquer tipo de mistura depois na coladeira e também lá na expedição. Então, assim, a gente tem tecnologia para isso, né? E a inteligência artificial veio para somar, né? Veio para nos ajudar realmente, né? A tomar as melhores decisões. Que eu faço um paralelo com relação ao Waze, novamente, eu adoro esse exemplo. Antes a gente não tinha o Waze, todo mundo tinha uma lista amarela no banco de trás do carro, e era um parto, né? A gente identificar como chegar no destino, né? Às vezes a gente ia seguir e a via estava fechada, eu não tinha atualização em tempo real do que estava acontecendo. Então, basicamente é isso que a gente consegue com a inteligência artificial na área gráfica e mais aí focado aí nessa parte de embalagem cartonada, né? Antever os obstáculos, checar em posições e escolha de equipamento e de formato de folha com base em custo e nos entregar o arquivo basicamente final para a máquina, né, para o CTP ou para o nosso digital front-end. O Rudy, a gente começou a receber algumas perguntas aqui e foi intercalando com a nossa pauta, tá? Tá bom. Uma das perguntas é se já temos no Brasil algum trabalho utilizando inteligência artificial para utilizar dados de mercado de forma massiva e rápida para obter retorno de uma nova embalagem ou mesmo nortear times de design. Você teria essa informação?
É uma excelente pergunta. Eu não tenho essa informação, na verdade, se a gente tem alguma coisa nesse sentido, né? Mas é uma excelente pergunta. Eu desconheço, por enquanto, qualquer tipo de solução nesse sentido, tá? Mas eu acredito que deva ter, sim, Simone. Tá. Uma outra pergunta: quais são as tecnologias de inteligência artificial que são utilizadas na fabricação de embalagens cartonadas? Bom, a gente tem, na verdade, alguns exemplos, né? Até a própria plataforma da Adobe hoje em dia conta com uma solução de inteligência artificial para design, né? Para sugestão de design e aperfeiçoamento de imagem. Isso seria um exemplo. Um outro exemplo seria o próprio Web2Print, né? Um sistema Web2Print integrado com RP e com uma solução, por exemplo, de imposição e planejamento. Imagina só que num sistema de Web2Print, dependendo da solução e da tecnologia envolvida, a gente pode, inclusive, entrar no portal Web2Print, fazer a nossa arte automaticamente, utilizando, no caso, a própria aplicação do portal e esse portal sugerir, né, fazer ali sugestões de arte de forma automaticamente. Você pode usar um template ou carregar um template próprio e com as informações que a gente vai imputando através da inteligência artificial, a solução poderia, no caso, desenhar uma arte para a gente. Então, assim, o que eu vejo mais sendo utilizado no mundo gráfico com relação à inteligência artificial, justamente nessa parte de custos, né, de melhor tomada de decisão, né, equipamento, folha, sistema de impressão, e até mesmo a parte do Web2Print, tudo integrado, né? Imagina só o cliente fazer um pedido online, criar sua arte online, a informação cair num sistema ERP, o sistema ERP gerar para o Web2Print um orçamento, o cliente no Web2Print aprovar o orçamento, a informação cai para a gente checar depois os aproveitamentos, uma vez que o pedido está pronto, inclusive o cliente lá na outra ponta poderia rastrear e acompanhar todos os processos de fabricação do pedido. Então, assim, a inteligência artificial, ela está em tudo que a gente possa pensar no qual necessite aí uma velocidade rápida, né, de resposta e de um algoritmo capaz, né, parrudo aí de comportar milhões de informações em um curto intervalo de tempo. Então, assim, seria um exemplo desse, tá? Que me vem à cabeça, o Web2Print, por exemplo, o cliente fazendo todo o processo online e sendo notificado online, tendo como rastrear online. No lado do convertedor, a inteligência artificial poderia fazer justamente isso que eu mostrei há pouco, né, tomar a melhor decisão e já mandar o orçamento o mais certeiro possível, né, porque a gente poderia muito bem checar qual é a melhor folha, qual é a melhor máquina para rodar um trabalho em um intervalo muito curto de tempo. Então, basicamente, seria aí um workflow sendo utilizado na inteligência artificial para o mercado gráfico. E você acredita que a inteligência artificial vai acabar revolucionando a forma que os procedimentos são realizados na indústria gráfica hoje? Eu acredito, de fato acredito. Tem muita coisa sendo desenvolvida na parte de layout, criação de embalagem, tratamento de imagem, reconhecimento. Cada vez mais a gente vê isso, na verdade. A própria Adobe tem algumas soluções referente a esse tema. E eu acredito que cada vez mais, assim, tanto a parte de desenvolvimento de uma embalagem, como a parte de orçamento, PCP e imposição final, eu acredito muito que cada vez mais a gente vai estar escutando aí esse termo inteligência artificial sendo utilizado, porque basicamente é pegar a expertise, né, do operador, né, seja um design, seja um profissional do PCP, orçamento e da pré-impressão, colocar essas informações, retroalimentar o sistema com essas informações e a solução já traçar para a gente uma resposta muito rápida com relação a isso e já sempre driveado por custo, né? Então,
Eu acredito muito, é como se fosse um pré-flight, imagina só um pré-flight de um arquivo gráfico, né? A gente pode definir todas as regras que a gente quer considerar naquele perfil de pré-flight, posso rodar e ele pode me apontar se há erro, não há erro, e onde eu tenho que corrigir, onde eu não tenho que corrigir. Seria a mesma coisa, só que basicamente ele vai além, na verdade, ele não vai fazer o pré-flight, claro, essa solução não é para isso, mas ele vai fazer, checar, realmente analisar a sua gráfica, né? E essa gráfica pode ser uma gráfica pequena, com uma máquina e alguns formatos de folha, ou pode ser uma gráfica mediana ou gigante, né? A solução ela vai trazer benefício em todos os tamanhos de convertedores, no caso, tá? E é possível dimensionar o tamanho da evolução que a inteligência artificial traz, né, para esse segmento, para o segmento gráfico? Eu gosto de fazer um paralelo novamente com o Waze, com o Uber, ou com qualquer aplicativo, o iFood, por exemplo, né? Eu acho que isso vai ser cada vez mais a máxima do nosso mercado, né? Porque a pressão está toda no convertedor de embalagem, né? Quando a gente fala de proliferação de SKU e quando a gente fala de tiragens mais curtas, não é nada incomum, né? Uma máquina offset, por exemplo, ficar mais tempo parada fazendo acerto e aguardando troca de chapa do que produzindo. E isso é uma equação muito perigosa aí, né, para os convertedores de embalagem, né? E hoje cada vez mais a gente vê tecnologia para combinar itens, para checar o melhor layout, com o menor desperdício possível. E a solução da inteligência artificial basicamente é isso, né? Porque hoje esse trabalho é feito, né? Mas ele é um trabalho muito manual, muito demorado, e muitas vezes a gente acaba fazendo sempre as mesmas coisas, achando sempre as mesmas combinações, né? E quando a gente coloca lá, usa um algoritmo de inteligência artificial, isso abre a cabeça para a gente de outras possibilidades que a gente nem havia pensado, né? Ou sistemas que a gente nem havia pensado, formatos que a gente nem havia pensado no caso. Nós vemos que a inteligência artificial está totalmente em linha com o mundo atual, com questão das tendências de menores lotes, ganho de produtividade. E com relação à inovação, como que a inteligência artificial pode trazer inovações para a indústria gráfica? Bom, uma das inovações, talvez, é a gente ser mais produtivos, talvez, né? Fazer muito mais com menos ou com os mesmos recursos que a gente possui hoje. Isso já é uma inovação, né? Porque quando a gente fala em inteligência artificial ajudando a gente a tomar a melhor decisão, é basicamente isso, né? Para o convertedor, acho que estaria envolvido basicamente custo e melhor tomada de decisão com relação à folha, sistema e máquina. E com relação ao desenhista, né? Cada vez mais a gente vai ver isso, né? Soluções capazes aí de ajudar a gente a criar uma arte, a propor alguma ideia, trazer alguma ideia, né? Até mesmo, se a gente for analisar o PowerPoint, por exemplo, tem uma função no PowerPoint que a gente vai jogando informação e ele vai criando um template de apresentação automaticamente. Aquilo é inteligência artificial também sendo utilizado. Ele vai aprendendo com a gente, no caso, né, os nossos gostos, né, as nossas preferências, e com isso tomando decisão, e a decisão é feita instantaneamente. Então, com certeza eu vejo isso cada vez mais ser aplicado, né? Tanto no convertedor, né, tentando reduzir custo e sendo mais competitivo, como também na parte de desenho, como na parte de comprar um produto gráfico, né? Imagina só você ter um site super elaborado que entende os seus gostos, né? Você pode personalizar o site e ele aprende, inclusive, quais são, no caso, as opções que você selecionou das últimas vezes e sugere isso lá no topo da lista para você ter um aproveitamento melhor. Enfim, tem várias possibilidades que a gente poderia conversar aqui, entendeu, Simone? E falando de sustentabilidade agora,
como a inteligência artificial pode trazer para a indústria gráfica a redução de impacto ambiental, redução de pegada de carbono, como que a inteligência artificial pode trazer isso? A inteligência artificial pode trazer isso com base em redução de entrada de máquina, basicamente. Porque, assim, quando a gente fala na área gráfica, e principalmente aí no segmento de embalagem cartonada, não é nada incomum a gente ter, basicamente, uma montagem por produto, e não é nada incomum usar sempre o mesmo formato de folha, com os mesmos desperdícios e tudo mais. Quando a gente tem a inteligência artificial, imagina só que a gente tem 10 produtos, né? 10 produtos, 10 SKUs entraram naquele dia, naquela manhã. Né? De vez de fazer, por exemplo, 10 entradas de máquina apenas, trabalhando de forma unitária, eu poderia combinar esses caras e reduzir, talvez, claro, alimentando no sistema o que pode ser combinado e o que não pode ser combinado, e eu teria lá uma redução, por exemplo, de talvez 2 entradas de máquina nesse período. E aí, basicamente, a gente está falando, a gente está contribuindo com o meio ambiente, porque a gente não está gastando químico, a gente não está gastando chapa, né, que pode ser economizada combinando os itens, e não necessariamente combinando os itens, mas até tomando melhor decisão com relação ao próprio sistema de impressão. Né? Tem itens que podem muito bem rodar na digital, que a gente não considera, porque a gente coloca um número mágico de, não sei, se for 1.000 peças eu vou para offset, se for menos do que isso é digital, e às vezes esse número é um número definido pelos próprios operadores, pelo próprio pessoal, né, do CTP, mas eu não sei, será que realmente o corte é 2.000, é 1.000, é 2.000, é 3.000, ou pode ser mais, pode ser menos? Então, talvez é isso que a inteligência artificial pode ajudar a gente com relação a essa parte ecológica, talvez, né, da pegada de carbono, porque fazendo a mesma coisa ou mais com menos, a gente vai chegar realmente, de fato, a economia de tempo, economia de insumo, de tinta, de químico, de papel e tudo mais, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui para o pessoal que entrou um pouco atrasado. Agora, no final da live, a gente vai sortear uma inscrição no curso Projeto de Embalagem. Quem está oferecendo essa inscrição é a Tilia Labs, um dos patrocinadores do nosso curso. Esse curso vai acontecer de 29 de novembro a 3 de dezembro, e no dia 9 de dezembro nós vamos ter a apresentação dos projetos desenvolvidos pelos participantes do curso. Esse curso vai ter a aula do Rudy falando sobre inteligência artificial, vai ter aula sobre metodologias de projetos de embalagens, metodologia de inovação, vai ter também design thinking, fechamento de arquivo, impressão, pré-impressão, vai falar sobre tendências. A nossa diretora esteve em outubro na Feira Anuga, na Alemanha, e vai estar trazendo novidades fresquinhas da feira para contar, na aula de tendências, de inovação. Então, esse curso está muito legal. Quem ainda não se inscreveu e quiser colocar o nome para a gente vai sortear no final da live, tá bom? Então, retomando aqui, só para lembrar, pessoal, e quem quiser fazer pergunta, pode continuar fazendo perguntas que a gente vai passar aqui para o Rudy, tá? A próxima pergunta Rudy, sobre os desafios e oportunidades para a inteligência artificial. Você poderia comentar, citar alguns desafios, citar algumas oportunidades que você vê na indústria para o uso da inteligência artificial? Bom, como qualquer tecnologia, há uma curva de aprendizagem, né? E a inteligência artificial não é exceção, né? Embora seja curta, essa curva de aprendizagem. E
uma vez superado isso, né, esse primeiro impacto, tudo que é novo para a gente, muitas vezes a gente fala, pô, eu já faço isso, né, eu não tenho essa solução, mas eu estou ali produzindo, eu estou imprimindo, eu tendo um bom aproveitamento na minha folha, mas é muito feeling, né? É muito feeling do operador, da empresa, que sempre fez assim, né? E sempre funcionou assim, mas aí vale lembrar que a situação mudou, né? Não é, a gente não tem apenas dois, três SKUs rodando 50 mil, é totalmente diferente hoje em dia, né? Um creme dental tem 9 sabores, 10 sabores, com quantidades quebradas entre esses 10 sabores. Imagina só rodar 10 entradas de máquina, a máquina vai ficar muito mais parada do que propriamente rodando, né? E o que interessa para a gente é a efetividade, justamente ser mais competitivo e até oferecer um melhor preço para o nosso cliente, né? Conseguir conquistar um orçamento, né? Porque às vezes a gente está desperdiçando recurso à toa, né? Muitas vezes a gente está fazendo coisas que a gente sempre fez, só que a gente não está considerando que o mundo mudou, né? Que há essa pegada ecológica, que há também essa proliferação de SKUs, né? E tudo mais. Então, eu acho que o primeiro desafio é a parte da quebra de paradigma, assim, pensar em novas possibilidades, né? E uma vez isso superado, eu só vejo oportunidades para a economia. E, bom, isso eu falei um pouco da imposição, do planejamento, Deu uma travadinha, será que é para mim? estimativa, deu uma travadinha, já voltamos, não? Voltou, voltou. Não, legal. Mas, assim, há oportunidades para tudo, né? Para impressão, orçamento, planejamento, para o próprio cliente, para o próprio desenhista, para o próprio cliente final comprando online. Então, as oportunidades são imensas, na verdade, né? Muito bom. Então, Rude, vamos agora para o fechamento, enquanto as últimas pessoas, o pessoal termina de pegar os nomes, e aí a gente já faz o sorteio, tá bom? Perfeito, show. Você gostaria de deixar mais algum recado, complementar as respostas às suas perguntas? Não, eu acho que é isso. Se vocês também quiserem me acompanhar no próprio LinkedIn, eu sempre estou postando material referente à inteligência artificial, o mundo gráfico como um todo. Podem me adicionar no LinkedIn, que é a plataforma que eu uso para compartilhar conhecimento nesse tema. E volto a reforçar, né, o convite que a Simone fez referente ao curso, o projeto de embalagem, começa dia 29, se eu não estou enganado, né? É um curso bem bacana, com bastante conteúdo, e reforço aí o convite para o pessoal se inscrever. Já estão todos aqui? Então, pessoal, a gente vai fazer o sorteio. Para quem não teve oportunidade, não conseguiu entrar nesse sorteio, e a gente vai sortear uma vaga agora, durante a semana, a gente vai ter a Green Week, e a gente vai estar postando várias promoções durante a semana. E caso vocês queiram saber mais, podem ligar aqui no Instituto, pedir para falar com a gente, pede para falar com a Cássia, que a gente vai ter várias promoções durante a semana que vem também, tá bom? Então, quem não conseguiu colocar o nome para ser sorteado, ou quem não ganhar o sorteio, não for sorteado agora, tem a oportunidade ainda de participar semana que vem e ter participar de alguma promoção, tá? Eu vou sortear aqui. A gente vai sortear um nome aqui, o nosso pessoal aqui vai entrar em contato, tá? Caso não esteja nesse momento. Ariane Soares de Castro, ela é a ganhadora. Ariane, se você estiver aí assistindo a gente, vamos entrar em contato para você poder participar do curso conosco, tá? Então, Rude, agradeço a sua participação, a responder às nossas perguntas. Agradeço a Tília Lebes,
por ter nos apoiado, está participando dessa live e está também patrocinando o curso Projeto de Embalagens. Pessoal, o curso Projeto de Embalagens vai acontecer de 29 de novembro a 3 de dezembro e vão ter muitas aulas legais, principalmente pessoal que tem dúvidas sobre desenvolvimento de embalagem, como montar um projeto de embalagens. Vão ter muitas dicas, né, dos especialistas da área, por professores experientes. Vai falar sobre inteligência artificial, vai ser o Rudy que vai dar essa aula, vai ter design thinking, vai ter metodologia de inovação, que é o Anatoly da 3M que vai falar, vai ter fechamento de arquivo, que é o Alequice, vai ter aula do professor Elcio, aula do professor Andrade, vai ter aula também da Papiros, sobre desenvolvimento de embalagem de papel cartão. Eu também vou falar sobre metodologia de desenvolvimento de embalagem, vai ter aula de tendências, vai ter aula de inovações. Esse curso está muito bom e eu espero vocês, tá bom? Aproveitem, a semana que vem tem Green Week. Até mais, pessoal. Até mais. Obrigada, Ruth. Obrigado, gente. Bom resto de semana. Obrigadão. Tchau, tchau.